Luz, câmera, tecnologia. No programa de hoje, vamos ver que o cinema está se renovando e indo em direção ao futuro. A magia das telas ganha cada vez mais vida com o uso de técnicas impressionantes, como o 3D e a computação gráfica. O Globo News Ciência e Tecnologia está em Hollywood, capital do entretenimento. Nós vamos conhecer alguns dos principais estúdios para saber como é feita a tecnologia que está por trás das telas do cinema. Vamos conversar com dois gênios em efeitos visuais. Ben Grossman, que ganhou o Oscar este ano com a invenção de Hugo Cabret, e Eric Barba, que ganhou a estatueta o ano passado, o curioso caso de Benjamin Button. E nós, aqui no Brasil, não fazemos feio. Tem filme nacional usando tanta tecnologia que parece um videogame. Hoje nós vamos conhecer o processo de criação do filme Dois Coelhos, que mostra que o cinema brasileiro não é mais feito como antigamente. O diretor do longa nos conta os segredos da pós-produção, como que a tecnologia amplia as formas de se trabalhar um roteiro e cria maneiras diferentes de se contar uma história. Pegue sua pipoca, recoste a poltrona e apague a luz. O Globo News Ciência e Tecnologia está só começando. Tonight is a celebration of movies. Este ano, a maior festa do cinema mundial premiou dois filmes bem distintos. Um encantou pela simplicidade. O outro pela grandiosidade. O artista, apesar de mudo e em preto e branco, emocionou plateias recebendo 5 estatuetas, entre elas a mais cobiçada, a de melhor filme. The artist. A invenção de Hugo Cabret, uma mega produção de mais de 100 milhões de dólares, chamou a atenção pela qualidade técnica. O filme do experiente diretor Martin Scorsese também ganhou 5 estatuetas, inclusive a de efeitos visuais. Foram usadas as mais modernas técnicas para prestar uma homenagem aos primórdios da sétima arte. O espetáculo ganhou outra dimensão, passou a ser tridimensional. A Paris de Scorsese tem cenários e prédios reais. Mas salta das telas com uma tecnologia que parece não ter mais fronteiras. Scorsese já dirigiu mais de 50 filmes, entre eles clássicos, como Taxi Driver. Hugo foi o primeiro feito para o público infantil e também sua primeira experiência com a filmagem em 3D. Para esse filme, ele convidou colaboradores de longa data, entre eles Ben Grossman, o veterano responsável pela supervisão de efeitos. Levou para casa mais uma estatueta dourada. Estamos na Pixomundo, uma das maiores empresas de efeitos visuais, para saber como foi feito o filme que recebeu o maior número de indicações para o Oscar deste ano, a invenção de Hugo Cabret. Ser aclamado pela academia com a estatueta não tirou a humildade de Ben Grossman. Ele nos recebeu com simpatia, principalmente por sermos de uma emissora brasileira. A razão ele tem na equipe Rodrigo Teixeira. O gaúcho também participou da equipe vencedora do Oscar. Bom, Hugo foi um filme filmado em 3D. É um filme estéreo, filmado com 2 câmeras. Então, obviamente, como é um filme de muitos efeitos visuais,
onde nós criamos sets que não existem, extensão de sets. Então você estende o que é real, você estende com um set que não existe, para ajudar a dar uma grandeza enfim, a tudo que você filmou. Então, o aspecto tridimensional do filme, de você colocar os óculos e ir no cinema, sentar e assistir o filme em 3D, ele é complicado. Você precisa de muitas ferramentas para fazer isso acontecer, muitas pessoas envolvidas, muitas técnicas diferentes para isso ficar redondo de uma forma que não vai machucar os olhos quando você assiste o filme. Então isso seria a nossa supervisão 3D. No ambiente escuro e aconchegante, esse mesmo grupo já trabalha no próximo filme. Uma nova e remodelada aventura do Homem-Aranha. Em frente ao monitor, Ben Grossman mostra a cena do filme mais trabalhosa. Aqui, ele teve que planejar uma série de transições e truques que permitissem apresentar ao público o secreto mundo de Hugo na estação de trem. That shot was so difficult because it was so long and it goes from such a wide shot to such a tight close-up at the very end, and it covers so much distance that it was an unbelievable amount of work to do. I mean, so many artists worked on that shot for so long. It was the first shot we started, and it was the very last shot we finished. The whole movie was done and was being showed to people, and we were still working on that shot for over a year. Ben diz que ficou impressionado ao visitar o set de filmagem. A estação de trem montada exclusivamente para o filme era perfeita, nos mínimos detalhes. É uma técnica pioneira de filmagem, com novas câmeras. Foi usada para criar a ilusão de profundidade e volume. The technical part of 3D is extremely complicated. You have two cameras that have to be built into a special rig. One is upside down and vertical, and the other one is horizontal. And they have to move like this, and so the entire thing is huge. It's like the size of a refrigerator. And so it's difficult to move the camera equipment, it's difficult to change the lenses, it's difficult to calibrate each shot, so you have to shoot a lot slower. You know, sometimes you're lucky to get 5 shots a day and working quickly. If you just do a regular movie, you can change a lens in like 3 minutes. If you want to change a lens on a 3D camera, it's like 30 to 40 minutes. So everything you have to really think about and really plan, and then you have these extra controls that you really want to do a good job with. Foram precisos 450 dias para produzir mais de 800 cenas especiais. Como o prazo era apertado para terminar, foi preciso reunir uma equipe espalhada por 9 países. On this one, the challenge was to make it feel magical but real at the same time. And so the other challenge was that there was almost no complete sets. So almost any time in the movie, you know, sometimes when he's down in a tunnel, or sometimes when he's in his apartment, it's all in camera. But if he's ever in the train station, it's green screen on all sides. So wherever you point the camera, there's visual effects that have to create that. The ceiling needs to be created, the trains need to be created, hundreds and hundreds of passengers needed to be created. So we had to make these things look real and yet designed and magical. So it was, it ended up being a lot of work, but it was a really fun challenge at the same time too, to make it beautiful, almost like a story. Outro filme que também chamou atenção pela complexidade dos efeitos foi o curioso caso de Benjamin Button. A equipe supervisionada por Eric Barba teve o grande desafio de envelhecer o ator Brad Pitt.
Um trabalho pioneiro no cinema que também rendeu a eles o reconhecimento da Academia, com o prêmio do Oscar de melhor efeitos visuais em 2009. Oh my God. Eric mostra como foi o processo para conseguir deixar Brad Pitt parecendo velho. As rugas foram criadas escaneando o próprio rosto do ator. Um trabalho tão minucioso que só para fazer o cabelo foram necessários 9 meses. Head on someone else's body and you have to track it and it has to light and it has to feel like the cinematographer, in this case Claudia Miranda's lighting. It has to sit in there just perfect and it has to work. So when you're watching the film, you never think it's a visual effect. You just think, wow, that looks like a little old Brad Pitt. So there's an incredible amount of artistry that goes into the eyes and the skin and the teeth and little movements and the hair. Ele diz que sempre foi fã do diretor David Fincher, que cresceu acompanhando os trabalhos que ele fazia. Trabalhar com ele e com Brad Pitt no set foi para Eric a maior motivação. No cinema, a tarefa mais difícil é acompanhar a evolução da tecnologia, que acontece de forma muito rápida. O que parece novidade no início pode já estar ultrapassado no final das filmagens. Eric é tão perfeccionista que nem o Oscar fez ele acreditar que realizou um bom trabalho no filme. Ele confessa que se sente incomodado em assistir novamente, diz ver muitos erros e garante que, se fosse hoje, o resultado poderia ser ainda melhor. Minimum of 6 months before I can look at it again after it leaves, because all I see is where the problems were, and I lose my objectivity in just seeing it like a viewer who had never seen it before. It takes about 6 months, and then I can watch it and go, and some things will still bother me, and sometimes, you know, sometimes I go, oh, it wasn't so bad, it's fine. O cinema brasileiro definitivamente não é mais aquele de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Efeitos técnicos dão ares de produção hollywoodiana por aqui. Mas como muitas vezes o orçamento continua sendo tupiniquim, o jeito é criar alternativas para baixar os custos de produção. É aí que saber explorar ferramentas como os modernos softwares de computador faz toda a diferença. Este foi o caminho natural para Afonso Foiart na direção do seu primeiro longa, o filme Dois Coelhos. E quando o assunto é tecnologia, ele se define muito bem. Sou um nerd, entendeu? Eu comecei minha carreira fazendo animação, motion graphics, em computador e na minha casa. Foi assim que eu comecei. Aí eu passei a dirigir comerciais, minha produtora cresceu e foi assim que foi indo. Fiz um curta e aí realmente fiz meu longa, que era meu sonho desde o início, fazer um longa. Vai! Então, obviamente que eu sabia que ia usar a minha maletinha de recursos, né, no meu primeiro longa-metragem, da mesma forma que eu fiz isso no meus filmes de publicidade. Nós fomos até a produtora dele em São Paulo para pedir que ele revelasse essa caixinha de surpresas pra gente. A gente levou 60 dias para fazer o filme e a pós-produção durou 8 meses, 9 meses. Então, para você ter uma ideia, o filme teve uma intervenção muito grande de pós-produção, em todos os níveis, assim, sabe? Desde pequenos concertinhos até uma criação de uma cena inteira em pós-produção. A equipe aparece ali no espelho, né? Olha lá, a gente limpou. Esforço para corresponder ao espírito do roteiro. O filme conta a história de Edgar, um sujeito vidrado em tecnologia que está em crise. Ele quer se livrar de 2 problemas que só serão revelados no final. A trama é toda fragmentada, cheia de idas e vindas. Cinema, o que manda é a história sempre, né? O efeito ele pode vir para agregar e melhorar, e se ele tiver uma boa combinação com a história e a combinação dos dois virar um material mais elevado ainda, melhora, entendeu?
Eu acho que os efeitos, hoje o computador ele tem um impacto dentro da produção cinematográfica muito grande, não dá para você pensar mais, você não consegue mais produzir um filme sem pensar na pós-produção. A pós-produção tem que entrar antes de você filmar, né? No momento da produção você já está pensando no como que você vai pós-produzir. É nessa hora que, além do diretor, uma equipe responsável pela finalização técnico-artística do filme entra em ação. A gente usou uma quantidade enorme de softwares, assim, né? Mas basicamente a gente usou um software de composição que chama After Effects, que é nosso software de escolha. Ele é um software que você pega uma cena e você vai compondo outros elementos. Então, por exemplo, uma cena de explosão, que a gente filmou uma explosão no centro de São Paulo. A gente filmou a cena, aí a gente veio e adicionou uma explosão que foi feita em 3D, uma explosão maior feita em 3D. Aí a gente filmou uma explosão menor num terreno baldio. Então a gente já tem 3 elementos que a gente foi lá nesse programa e compôs, você vai colocando em camadas, uma coisa em cima da outra. Aí você pega alguns fragmentos de asfalto voando, que você pega numa biblioteca, que você compra biblioteca de coisas. Você coloca, adiciona isso. Você pega uma explosão com fogo, por exemplo, de uma biblioteca também, e adiciona. Então esse software, o After Effects, é um software de composição. Você vai juntando imagens e compondo e formando uma outra imagem, entendeu? Basicamente, a gente usou isso no filme inteiro. O ponto de partida para muitas cenas de efeitos especiais é o uso de uma técnica antiga, do chroma key, que é esse fundo verde aqui que se transforma e leva a pessoa para lugares completamente inusitados. O diferencial fica por conta do uso das técnicas de pós-produção. Em Dois Coelhos, um dos efeitos que a equipe conseguiu foi a materialização desses bonequinhos aqui, que até então só existiam na imaginação da personagem de Alessandra Negrini. Eu tinha essa ideia, eu tinha esse concept na minha cabeça de fazer alguma coisa meio infantil, mais demoníaca, né? E eu passei isso para um grupo de uns designers de um estúdio que chama Tecno Image, que trabalhou em parceria com a gente, e eles fizeram a modelagem de todos esses bonecos 3D pra gente, né? E aí a animação foi toda feita aqui, a composição aqui. A gente dividiu esse trabalho, porque essa cena é muito grande, né? Então aqui foi bem complicado fazer essa coisa de separar, cortar ele no meio aqui, tá vendo? Ele tem até umas víscerazinhas aqui, ó. Essa cena inteira deu muito trabalho, demorou 3 meses e pouco para fazer. Uma sequência de 1 minuto. Muito intenso, muitos personagens em cena. A técnica do chroma key também é usada na rua, aqui e lá fora. É a alternativa para driblar os obstáculos que aparecem no local da filmagem. Repare nessa cena do seriado Betty a Feia. No momento você vê a personagem caminhando e dando de cara com um ponto de ônibus. Mas quem disse que realmente existe esse ponto de ônibus? Levar uma equipe pesada e elenco caro, deslocar ele, isso custa muito dinheiro. Então, às vezes, a televisão americana faz muito isso. Filma o cara, o ator principal num fundo verde, em Los Angeles, e aí manda uma equipe menor para a Rússia, filma os cenários na Rússia e depois eles fazem uma composição extremamente realista. Então, você nem percebe. Em Dois Coelhos, foi assim que resolveram a cena em que um carro explode bem atrás da atriz. A gente não ia poder explodir esse carro com a Alessandra Negrini na frente do carro, né? Então a gente fez isso composto, né? A explosão aqui aconteceu, ela tá na frente e tudo, mas na verdade, ó, aqui a gente explodiu só o carro, sozinho. Aí a gente filmou a Alessandra aqui nesse fundo verde, na própria estrada colocou um fundo verde, aqui nossos pessoal de efeitos especiais, eles estão com 2 acumuladores de ar que jogam um vento bem forte em cima dela para simular o deslocamento de ar da explosão. E aí a composição da cena. O filme também traz outro diferencial, a utilização de uma Phantom Camera,
uma câmera especial que consegue registrar 1000 quadros por segundo em alta resolução. O resultado são cenas que mostram minimamente os detalhes dos movimentos. Parece que tá tudo muito lento, né? Você vê as cápsulas voando aqui. A paixão pelos games não ficou de fora. O personagem do Fernando, que é o Edgar, o personagem principal, é viciado em videogame. Então ele entra dentro do videogame que ele é ficcionado, que é o GTA. Então ele, tá vendo? É o personagem dele, a gente criou toda essa cena como se fosse um joguinho. Né? E aí a gente modelou, você vê um personagem com as características dele, é ele mesmo, né? Equilibrar os efeitos de pirotecnia com o trabalho dos atores numa narrativa não linear foi a receita para tornar Dois Coelhos um filme interessante. Para acertar o ponto, o diretor se debruçou durante meses num roteiro que sofreu 10 revisões. A inspiração veio de algumas, que ficaram conhecidas pelo impacto visual. Irmão, vou te dar uma chance só. Olha, um dos filmes que eu mais gosto, assim, atuais, é o Fight Club, que é o Clube da Luta, que é do David Fincher, que é um dos filmes que eu mais gosto. Welcome to Fight Club. O Inception, né, que é a Origem, que é o filme do Christopher Nolan, é um filme... Ele é um diretor roteirista que trabalha de uma maneira fragmentada também. Ele fez o Memento, que chama Amnésia, é um filme super interessante também, que se passa de trás para frente. Influências brasileiras, o Fernando Meirelles é um cara que me influenciou muito como um cineasta. Quando ele fez Cidade de Deus, eu fiquei louco, assim. Eu falei, não, que isso, eu preciso fazer cinema também, eu preciso arrumar um jeito de fazer um filme. José Padilha com o Tropa de Elite é um modelo de negócio bem sucedido, é um filme muito bom, né? E ele está fazendo um filme internacional, eu também estou tentando trilhar uma carreira internacional, então são ídolos, né? Eu transformei o Pop numa máquina de guerra. Para ganhar visibilidade em Hollywood, Afonso passou 30 dias nos Estados Unidos visitando produtores, estúdios e recebendo roteiros. Enquanto isso, se prepara para filmar o seu segundo longa. É o Vale Tudo, que é um filme de luta, né? Filme de MMA. A história do José Aldo, Malvino Salvador. Paris Filmes é o meu sócio no filme, né? E vai ser um projeto muito legal, um filme muito, muito bacana. Eu também estou escrevendo um roteiro. Nesse segundo filme, qual é a participação da tecnologia? Olha, ele não é tão a participação não é tão extravagante quanto do Dois Coelhos. Mas